fumante, mas que ficam muito perto uma da outra, refresca alguma coisa? Bom, veja só, vamos tocar um pouquinho em algumas leis, por exemplo, com respeito ao não fumar. A Finlândia, por exemplo, qualquer lugar coberto é proibido o fumo, na Finlândia. Então, em qualquer ambiente fechado é proibido. Existe o hospital universitário da USP, que é proibido o funcionário fumar a 10 metros próximo ao hospital, já em área externa, 10 metros próximo. Isso é uma determinação interna do hospital. Em Nova York é interessante que aquele prefeito Giuliani, né, era um italiano e realmente bem polêmico, foi em algumas ações, ele acabou colocando uma multa de $500 se o fumante fumasse dentro de sua casa com chance de prejudicar aquela história do chamado fumante passivo, o seu vizinho. Então, nem mesmo dentro de sua residência, isso é uma coisa super recente, nem mesmo dentro de sua residência ele poderia estar fumando assim tranquilamente. Isso aqui nos Estados Unidos, em Nova York. Então, o que a gente percebe é o seguinte, tem tido uma série de punições, vamos assim dizer, entre aspas, ao fumante, e eu particularmente vou dizer uma coisa, sou totalmente contra a punição ao fumante, porque quem fuma é vítima do cigarro, quem fuma na realidade não fuma porque gosta, ou até pode gostar, mas não fuma porque sente-se confortabilíssimo naquela história de ficar com o cigarro na boca, fuma porque na realidade é um dependente químico da nicotina presente no cigarro. Então, que tal, antes de darmos punição a esta pessoa que fuma, por que não darmos situações que possam melhorar essa situação até a pessoa chegar ao hábito de fumar? Por que não darmos condições a que ela pare de fumar como um todo? E esse ato da pessoa ter metade de um restaurante fumante, metade do outro, melhora, claro, mas não resolve toda essa situação. Nós temos que saber o seguinte, e aí vai uma observação, uma opinião muito particular minha. Eu acho que o direito de qualquer pessoa de fumar, ele é constituído e pode ter esse direito. Mas a partir do momento que o hábito de fumar, ou o ato de fumar, esteja prejudicando uma outra pessoa, eu acho que também temos que pensar nessa situação. Então, o direito de qualquer um de nós vai até onde começa o direito do próximo. É verdade. Então, esse é um dado importante. Agora, essa questão de dividir, por exemplo, o restaurante, metade para fumante, metade para não fumante, ajuda alguma coisa? Ou... Ajuda, viu, Joaquim? Ajuda, mas pode talvez quando não você resolver. fica na mesa bem perto, né? Mas pode não resolver de uma forma total. Veja só o que aconteceu na Irlanda. O ministro irlandês botou, inclusive ele, num congresso que teve na Escócia, alguns anos atrás, ele foi até condecorado nesse congresso médico, porque esse ministro ele determinou que os pubs lá da Irlanda fossem proibidos de fumar. Imagine só a situação, como qualquer restaurante aqui não tivesse cerveja. Ele peitou uma indústria, na verdade, muito forte lá. Eu vejo o seguinte, quem que na realidade mais sofria com a história, por exemplo, de fumar dentro de um ambiente fechado? É o garçom, é o funcionário do restaurante, é aquela pessoa que está trabalhando diretamente. A pessoa que vai se alimentar, ela tem uma parcela, vamos assim dizer, de assimilar aquela contaminação, sem dúvida alguma. Mas o grande prejudicado nisso tudo é quem fuma. Ótimo. Eu sempre digo que o nosso programa tem uma audiência qualificada. Dalena Soares, de São Bernardo do Campo, ela dá um testemunho aqui. Fumou por mais de 20 anos e decidiu parar de fumar por causa do seu filho, para poder dar o melhor para ele, mesmo sendo estimulada a fumar por outras pessoas e pela propaganda. Posso fazer um comentário em cima do que a Madalena referiu? Claro. Parabéns, Madalena, por você parar de fumar. Eu sempre digo nas nossas palestras o seguinte: o ato de deixar de fumar, primeiro você tem que gostar de si próprio. Goste de você, pare de fumar. Segundo, ame as pessoas do seu lado. Você deu uma amostra, sem dúvida alguma, enorme de amor ao seu filho. E eu sempre digo o seguinte, qual que é aquela história de relacionamento pai, filho, familiar, tão difícil nos dias de hoje,
E qual seria a reação de um papai e de uma mamãe quando tem o seu filho pré-adolescente ou adolescente com seu cigarro na boca? Então, se esse filho sempre viu papai e mamãe com cigarro na boca, vai ser sem dúvida um encaminhamento para esta situação. Então, Madalena, parabéns por ter parado de fumar, porque o seu exemplo você com certeza poderá cobrar no dia de amanhã do seu filho. Não fume, meu filho, porque eu fumava, parei por você, por amar você. Ótimo. A Antônia da Vila Baeta Neves, né, de São Bernardo do Campo, na verdade ela também faz uma tão do lado do fumante, como essa questão dos Estados Unidos, do vizinho, tal, não sei o quê. Realmente ele acaba sofrendo muito e não tem muito como se defender, né? Você sabe que essa situação do fumante passivo, ela é uma situação muito real e muito imediata da situação que nós estamos. Na verdade, por exemplo, eu vou dar um rápido exemplo a você que está nos assistindo. Se nós, por exemplo, tivermos o marido que fuma e a esposa que não fuma, mas ela convive no mesmo ambiente do esposo que fuma, ela tem 26% a mais de chance de ter, por exemplo, câncer de pulmão. Olha só, aumenta a incidência da esposa que não é fumante, mas por conviver junto ao seu esposo em 26%. O risco, por exemplo, de convivermos com uma pessoa que fuma ao lado, o risco de desenvolvermos um infarto agudo do miocárdio é 25%, mesmo sem ser fumante. Ou seja, eu acho que esta é uma grande realidade, é uma grande situação que prejudica, sem dúvida alguma, aquela coletividade que estamos ao lado. Eu vou um pouquinho mais longe, viu, Joaquim? Eu acho que o grande problema do fumante passivo estão principalmente nas crianças. Não vamos dizer a respeito do exemplo que o papai e a mamãe têm que dar para a criança, mas, acima de tudo, que é constatado nos ambulatórios de pediatria que existe uma incidência, por exemplo, de otites, infecção de ouvido das crianças. Essas crianças acabam desenvolvendo, por exemplo, bronquites de repetição. Estamos agora numa mudança climática, saímos do verão, estamos entrando no outono, daqui a pouco muda o clima. Você que está nos assistindo vai poder perceber uma grande situação de filas, por exemplo, nas unidades básicas de saúde, de crianças predominantemente para fazer inalação devido aos quadros de bronquites, ataques de asmas. O que a gente percebe é que essa situação é realmente uma situação muito verídica. E quando nós temos, voltando àquela situação da mamãe, logo que você falou da gestante, quando a mamãe fuma em período gestacional, essa criança, ela desenvolve inclusive sequelas, pode desenvolver para o resto da sua vida. Por exemplo, hoje a medicina consegue comprovar que filhos de pais fumantes apresentam um retardo psicomotor. Nossa, a palavra é difícil, mas facílima de entender. O senhor, a senhora pode ter certeza, eu tenho certeza, que conhece às vezes aquela criança que começou a engatinhar um pouquinho mais tardiamente do que uma outra. Começou a falar, balbuciar, colocar as primeiras articulações verbais um pouquinho mais tardiamente do que uma outra. Ou mesmo aquela criança que apresenta uma dificuldade de aprendizado na escola. Isso está também, notem só, relacionado ao problema na realidade do tabagismo, porque muitos pais que fumaram durante esse período de gravidez lesionaram de forma irreversível as células nervosas em formação do bebezinho. Então, a gente percebe que a realidade do tabagismo hoje ela é uma realidade concreta que compromete a muitas e muitas pessoas. Doutor José Ricardo, estão me avisando aqui que já faltam 5 minutos só para encerrar o programa.